Vamos fazer uma revisão de direito eleitoral, começando pelo artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que diz que todo poder emana do povo. Então, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos e diretamente no termo dessa Constituição. O que nós temos que levar daqui? Todo o poder emana do povo. Como é que esse povo exerce esse poder? Por representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, vão ter casos em que o povo, que é detentor do poder, exerce esse poder diretamente. Mas em quais casos? A própria Constituição vai dizer, né? E por meio dos seus representantes eleitos, que é o que acontece na prática, né? Mais pelos representantes eleitos do que diretamente, né? Mas enfim, o que nós temos que memorizar ali do parágrafo único? Que todo poder emana do povo e que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente. Então são duas formas de exercer esse poder aí. Artigo 14, vamos falar dos direitos políticos. Tá? A soberania popular ela é exercida pelo sufrágio, pelo voto e nos termos da lei. Então vamos atentar aqui. Ó. Soberania popular ela é exercida pelo sufrágio, pelo voto direto, secreto e de valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referenda é boa, né? Mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tá, vamos nos atentar aqui a este artigo 14, porque ele vai explicar também um pouquinho lá sobre o parágrafo 1º. O que está dizendo aqui? Ó? Que a soberania popular ela é exercida pelo sufrágio. O que é sufrágio? Sufrágio. Isso aqui é o texto de lei da Constituição, tá? Então não vou ficar explicando termos técnicos, isso aqui é uma revisão. Então veja que a soberania ela é exercida pelo sufrágio, pelo voto direto, secreto e de valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então veja que aqui ó, está, lembra das formas diretas? Ó, plebiscito é uma forma, referendo é uma forma, iniciativa popular é outra forma do povo exercer o seu poder diretamente. Ah, são só essas? Não, mas tem uma outra novidade, porém aqui é o clássico, né? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito é aquilo que vem antes, referendo é depois, iniciativa popular para a elaboração de leis, né? A própria população sugerindo ali pautas para lei. Pautas não, projeto de lei, né? Tecnicamente falando. Então veja que a soberania ela é exercida em 3 situações. É isso que você tem que estar atento ao texto de lei. Pelo sufrágio, pelo voto direto, secreto e de igual valor para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Continuando ainda o artigo 14, só que agora o parágrafo 1º, está dizendo que o alistamento e o voto ele é obrigatório para os maiores de 18 anos. Então aqui temos uma informação muito interessante. O alistamento e o voto ele é obrigatório para os maiores de 18 anos. Ele é facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 e aqueles que têm... Aqui eu coloquei um X, né, como uma anotação de matemática, mas até dá para colocar uma pessoinha aqui. Ó, nos outros eu coloquei uma pessoinha. Os maiores de 16 e os menores de 18. Esses são facultativos, o alistamento e o voto. Então veja, alistamento e voto é obrigatório para quem tem mais de 18, né? Facultativo para os analfabetos, para quem tem mais de 70 e que tem entre 16 e 18. E não podem se alistar. O texto está dizendo no parágrafo 2º que não pode se alistar os estrangeiros e os conscritos durante o período militar obrigatório, do serviço militar obrigatório. Então, são 2 pessoas que não podem se inscrever, os estrangeiros e os conscritos. Lembrando que o voto é obrigatório para quem tem mais de 18 e facultativo para os analfabetos, quem tem mais de 70 e quem tem entre 16 e 18. Condições de elegibilidade na forma da lei. Quais são as condições de elegibilidade? Nacionalidade brasileira, plenos direitos políticos, alistamento. Então veja, alistamento é uma condição de elegibilidade. Então quem não pode se alistar, né, já estaria fora. Então você tem que meio que fazer esses links, ó. Aqui está dizendo, não pode se alistar, estrangeiro e conscrito. Aí aqui fala que são condições de elegibilidade e está dizendo que o alistamento é uma condição de elegibilidade, então automaticamente você tem que deduzir, pô, estrangeiro não tem como ser, não atende uma das condições de elegibilidade. E não atendeu já era, não pode concorrer. O conscrito também não pode, tá? Se o conscrito durante o período
de serviço militar obrigatório não pode nem se alistar, né? Imagina condições de elegibilidade aqui. Então veja, repetindo, nacionalidade brasileira, pleno direitos políticos, alistamento, domicílio na circunscrição, filiação e idade mínimas. Já vamos entrar nessa idade mínima. Quero chamar aqui para filiação, né, para a gente lembrar que não existe candidatura avulsa. Precisa de filiação partidária, tá? Idade mínima, e tem que ter uma idade mínima. Então, olha só, vamos supor que um jovem de 25 anos queira concorrer ao cargo de presidente da República. Não pode, por quê? A idade mínima para ser presidente da República ou vice-presidente é de 35 anos, assim como para senador, tá? Então, o senador da República somente com 35 anos, a partir de 35 anos. Governador, 30 anos. Governador e vice. Então, 35 para presidente, vice e senador, 30 para governador, 21 para os deputados. Por que eu coloquei deputados? Porque é tanto deputado federal quanto estadual, tá? Prefeito e vice, então olha só. Se você quer ser prefeito aí na sua cidade, tiver mais de 21 anos, tá tranquilo, tá? Agora, tenho 19 anos, tenho 20 anos, não pode ser o prefeito da sua cidade, tá? Nem prefeito, nem o vice, né? E juiz de paz. Muita gente esquece do juiz de paz, ok? E todas essas idades aqui, para esses camaradas, são estabelecidos na data da posse. Agora a gente tem uma idade para vereador, que é 18 anos, tá? Então, para ser vereador, 18 anos. Ok, razoável, né? E outra coisa, só que olha só, isso aqui tem que ser provado na inscrição da candidatura, beleza? Por quê? Imagina que você tivesse um jovem com 17 anos que tivesse ali a sua candidatura, passou pela convenção partidária, registrou, né? Aliás, aqui é o registro da candidatura, não é nem a inscrição aqui. Eu coloquei inscrição, mas é registro da candidatura, o termo técnico, né? Então vamos lá, aqui no registro da candidatura, esse camaradinho aqui tem 17 anos. 17 anos e 8 meses. E na posse ele teria os 18 anos. Mas lembra que ele vai participar de um pleito eleitoral que pode se cometer crime. E aí, se ele comete um crime eleitoral, ele ia ficar impune, porque ele é menor de idade, né? Então, por isso que o vereador é o único caso que se existe no registro da candidatura, tá? Beleza? Essa foi uma lógica que me ajudou a entender isso aí. Beleza? São inelegíveis e inelegíveis. O que a Constituição fala? Que são inelegíveis os inalistáveis no parágrafo, qual parágrafo aqui? Quarto. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Bom, vamos lá. Quem são os inalistáveis? Né? Estrangeiro e conscrito. Isso não está no texto da lei. Isso aqui, no texto da lei só está falando, são inelegíveis os inalistáveis, tá? E os analfabetos. Mas a gente já pode fazer uma busca. Quem é que são os inalistáveis? Estrangeiro e conscrito. É aquela associação. E o analfabeto, é importante você entender o seguinte. Se ele está falando que é inelegível, então o analfabeto ele não pode ser votado. Mas lembra que o voto e o alistamento dele é facultativo. O que ele não pode é ser votado. Toma cuidado, tá? O estrangeiro, ele nem vota, nem pode ser votado. O conscrito nem vota, nem pode ser votado. Só que o analfabeto, ele vota, mas não pode ser votado, tá? Parágrafo 5º. Chefes do executivo, né? Ou quem substitui esses chefes do executivo. Quem são os chefes do executivo? Presidente da República, vice, governador de estado, vice, o governador distrital, né? Prefeito. Esses são os chefes do executivo. No texto da lei está falando lá, presidente, governador, mas aqui eu coloquei só chefes do executivo ou quem substituir poderão ser reeleitos por um único período subsequente. Então, os chefes do executivo, eles podem ser reeleitos? Sim, para um único período subsequente, tá? Ele se elegeu na primeira eleição, ou ganhou a primeira eleição, se reelegeu. Aí, na outra, passou 4 anos, outro candidato entrou, ele pode voltar? Pode, a gente tem, né, casos aí, a todo tempo acontecendo isso. Aqui está falando de subsequentes, seguidas, 2 seguidas, né? 3 seguidas, jamais. Para concorrer a outro cargo, agora olha só, é um caso em que o chefe do executivo, camarada, é prefeito, aí ele, vamos lá, colocar governador, né? O cara é governador, certo? E aí ele cisma que ele quer ser senador. Beleza, né? Aí ele tá lá no último mandato dele, fala, não, agora eu vou ser senador. Beleza, tranquilo, pode acontecer? Pode. O que ele vai ter que fazer? Como ele está concorrendo para outro cargo, ele tem que renunciar até 6 meses do pleito.
É isso que diz a Constituição. É inelegível aqui temos um caso outro caso de inegibilidade. Ó. A gente já viu que é inelegível quem? Os inalistáveis e os analfabetos. Esses camaradas aqui não podem ser votados. Né? Agora, a gente tem outros casos aqui de pessoas que não podem ser votados. Ó. Inelegíveis no território de jurisdição do titular ou quem substituir. Também estamos falando de chefe do executivo. Então, o camarada é governador. O que eu coloquei? Copa. O que é Copa? É cônjuge, né, o companheiro, e parentes consanguíneos de afinidade até segundo grau. Então vamos lá. O camarada é governador de um estado, certo? Aí a esposa quer sair candidata. Não pode. É inelegível no território de jurisdição do titular ou quem substituir. Então não pode. Um parente até segundo grau. Também não pode. Beleza? Mesmo que seja por afinidade. Ó, quem seria um parente aqui por afinidade? O cunhado, né? O cunhado seria um parente por afinidade de segundo grau. Não poderia. Beleza? Por quê? Porque o cunhado, ó, você aqui para fazer essa contagem, você tem que fazer o seguinte: qual que seria a relação sua com o seu cunhado, né? Você tem que pegar aqui a sua esposa, sei lá. Então pega, volta para a mãe, né? Ou pai, 1 grau. Aí da mãe lá pro seu cunhado, imagina que fosse o irmão da sua esposa, né? Ele é de segundo grau, tá vendo? Com a sua esposa. O grau de parentesco é de segundo grau, porque você volta para a mãe da mãe, vem aqui pro irmão, né? São parentes de segundo grau. Então, e aí o que acontece? Mas ela, mas é parente da minha esposa. Mas tudo bem, mas você tá aqui, ó, você, né? Ela é o seu colateral, ok? Então, entra na mesma jogada aí. Então, o cunhado não poderia. Salvo, né, se já for titular e candidato à reeleição. Então, olha só, qual que é a regra? Poxa, a regra é, no território de jurisdição do titular, né, não pode cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo de afinidade até segundo grau. Essa é a regra. Essa é a regra. Né? Então, imagina uma situação, né? O camarada é presidente da República. Né? Vamos lá colocar o presidente. O próprio Jair Bolsonaro, só como exemplo, tá, gente? Só como exemplo. Ele tinha filhos na política, não tinha? Então, veja, se ele é o presidente da República, opa, como é que, né, iam colocar os filhos? Como é que eles eram da política também? Mas existe uma exceção aqui, ó. Se já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então imagina o seguinte, eu sou presidente, beleza? Aqui tá o presidente. Aí meu filho, tá? Eu tenho um filho que já era deputado, sei lá. Vamos lá, ele já era deputado federal. Beleza? Então, quando eu ganhei aqui, né? Ele ganhou aqui também. Beleza? Tudo bem. Aí, o presidente aqui se tornou chefe do executivo. Então, dentro do território de jurisdição dele, que é o Brasil, nenhum parente, cônjuge ou companheiro ou parente até segundo grau não poderia, né, ser candidato. Mas beleza, só que esse filho aqui, ó, ele já estava com mandato eletivo na época da reeleição, né? Vamos supor aqui, ó, que aconteceu isso aqui, só supondo, tá, gente? Supondo, vamos colocar que isso aqui aconteceu em 2020, né? Uma eleição de 2020. Em 2024, o que acontece, né? Na verdade é 2018, né? 2018, aí em 2022 nós vamos para a reeleição. Em 2022 nós vamos para a reeleição, tanto o presidente quanto esse aqui. Beleza, esse aqui pode, porque ele já tinha um mandato eletivo, é isso que está dizendo, ó. Ele já era titular e ele está sendo candidato à reeleição. Mas vamos supor que aqui um outro filho dele, aqui em 2022, fala, não, tô vendo meu irmão aí na política, quero se candidatar. Esse aqui não pode, né? Porque o pai dele já é o presidente e dentro do Brasil proíbe, né? Cônjuge ou parente, consanguíneo afim até segundo grau, beleza? Chatinho de pegar, mas tranquilo. Constituição no parágrafo 8 vai dizer do militar alistável. Opa, quando fala do militar alistável, você já tem que falar, poxa, qual que é o militar não alistável? O conscrito, né? Ó, o conscrito. Conscrito. Tá? E ele fala que esse militar alistável é elegível. É elegível. Você sabe que o conscrito não é elegível, não. Então tá, o militar alistável é elegido. Quais são as... Elegível, né? Elegido. Elegível. Então o militar alistável é elegível. Quais são as condições? Menos de 10 anos.
Se ele tiver menos de 10 anos, ele é afastado da atividade. Isso é uma regra para o militar alistável, tá? Então, o militar alistável é elegível, ou seja, pode ser votado, pode concorrer à eleição. Só que tem condições. Se ele tiver menos de 10 anos, ele é afastado da atividade. Por que 10 anos? 10 anos é a estabilidade, tá, dos militares. Eles adquirem a estabilidade com 10 anos. Então, aqui ele não era estável, é afastado. Agora, se tiver mais de 10 anos, ele é agregado pela autoridade superior. Agora, se ele for eleito, ele é automaticamente posto em inatividade. Isso no momento da diplomação. Diplomou, automaticamente ele já vai para inatividade. Então, lembra que o militar alistável, ele é elegível, ok? Só que tem condições. Menos de 10 anos, afasta. Mais de 10 anos, é afastado da atividade, ou seja, ele deixa de ser militar, na prática aqui, né? Mais de 10 anos, aí ele é agregado pela autoridade superior. Se eleito, vai para inatividade automaticamente. E quando? Na diplomação. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inegibilidade e os prazos para sua cessação. Então veja que aquele rol lá não é um rol fechado, porque a própria Constituição já está permitindo, olha, lei complementar vai estabelecer outros casos de inegibilidade. Ok? Ok. A fim de quê? Por que outra lei, e aliás, não é outra lei não, é uma lei complementar, pode estabelecer outros casos, né? Para proteger a probidade administrativa, a moralidade, considerada a vida pregressa, normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e abuso no exercício de cargo e emprego em função, seja na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. Prazo para impugnar mandato eletivo é de 15 dias da diplomação. E essa ação vai ser instruída com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Aí a gente já faz um link aqui com o parágrafo 11, que essa ação aqui, ó, essa ação contra abuso de poder, corrupção e fraude vai acontecer em segredo de justiça, e quem propôs essa ação, que é o autor, responde, tá? Então não vai ficar fazendo denúncia aí sem prova, sem você ter certeza, porque o autor responde se for temerária ou manifesta má fé. O camarada só, né, impugna usando da má fé, vai responder, tá lascado. Esse é novo, ó. Parágrafo 12º é novo, e esse aqui é legal, cara. Concomitantemente às eleições municipais, poderão existir consultas populares. Olha que legal, cara. Consulta popular sobre questões locais. Isso aqui é novo. 2021, ó, consultas populares sobre questões locais. Como que é feito? Quais são os requisitos para acontecer essa consulta popular? Primeiro, ela é sobre questões locais. 2, ela é aprovada pela Câmara Municipal. 3, ela é encaminhada à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da eleição. E tem que observar os limites operacionais relativos aos números de quesitos. Então, olha só. Concomitante com as eleições federais? Não, com as eleições municipais. Pode acontecer o quê? Plebiscito? Não, consultas. Claro que plebiscito pode, mas é só para você entender. Acontece o quê? Consultas populares. Consultas populares. E essas consultas populares têm 4 requisitos. Primeiro, tem que ser sobre questões locais. 2, tem que ser aprovado pela Câmara. 3, tem que ser enviado até 90 dias. E 4, respeitar os limites operacionais. Muito bem. Parágrafo 13º, consultas populares. Né? Ainda falando sobre as consultas populares, olha que legal. Tem as manifestações, essa aqui, cara, esse parágrafo 13º, eu acho que ele é muito interessante para ser cobrado de prova. Porque, olha só, tá falando que as consultas populares, que as manifestações favoráveis e contrárias sobre o que vai ser consultado, né, ocorrerão durante a campanha eleitoral. Então, durante a campanha eleitoral, você vai ter ali gente favorável àqueles quesitos que estão sendo consultados e gente contrária. Né? Imagina que fosse, sei lá, instalar um lixão. Tem gente favorável, tem gente, um aterro sanitário, né? Tem gente favorável, tem gente contrária. Esse povo vai discutir isso aí, ó, durante a campanha eleitoral. Só que olha que legal, sem utilização de propaganda
gratuita de rádio e TV. Porque isso aqui seria uma pegadinha, cara. Se eu vejo uma questão falando, não, as manifestações favoráveis vão acontecer durante a campanha eleitoral, eu falo, perfeito, e ainda utilizando, e ainda é reservado um espaço, né, gratuito na TV e no rádio, eu ia cair igual um patinho, porque ia falar, não, faz todo sentido, né? Mas não faz, a Constituição fala outra coisa, é sem utilizar o espaço gratuito. Artigo 15, é vedada a cassação de direitos políticos. Então é vedado. Não existe cassação de direito político? Não, porque está falando na Constituição. É vedada a cassação de direitos políticos. Agora, existe a perda e a suspensão. Vamos ver quais casos acontece a perda e a suspensão. Cancelamento da naturalização. Só que tem que ser sentença transitada em julgado. Beleza? Incapacidade civil absoluta. Condenação criminal, também transitada em julgado. Recusa de cumprir obrigações a todos impostos ou prestação alternativa. Improbidade. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 casos aqui a lei trouxe de perda ou suspensão. Então, é vedada a cassação, mas pode acontecer perda ou suspensão. Cancelamento da naturalização, só que tem que ser sentença transitada em julgado. Incapacidade civil absoluta. Condição criminal, aliás, condenação criminal, transitada em julgado. Recusa de cumprir obrigações a todos os impostos ou restrição alternativa. E improbidade. Quando que é perda e quando que é suspensão? Existem doutrinadores que falam quais são os casos de perda e suspensão. Não vou entrar no método, porque eu não sou doutrinador, não sou professor. Só estou fazendo uma revisão seca da lei, né? Então, o que está no texto da Constituição é isso, que a perda e a suspensão se dá nesses 5 casos aí. Cabe a nós memorizarmos. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação. Então, veja que lei que altera o processo eleitoral, publicou, entrou em vigor. Só que ela não vai se aplicar à eleição que ocorra até um ano da vigência. Certo? Então, por exemplo, esse ano, 2024, é um ano eleitoral. Ok? Sabemos aí que é um ano que vai acontecer as eleições municipais. Então, pensa o seguinte, imagina que houvesse agora, em março, foi criada uma lei que altera aí o processo eleitoral, tá? A forma como o processo se dá. Imagina, vou só citar um exemplo aqui, que veio à minha cabeça. Imagina que exigisse que pelo menos 10% das urnas fossem de papel, né? Para fazer uma conferência estatística, sei lá, né? Que essa ideia aí de votação no papel, fala, não, 10% das urnas tem que ser no papel. Tá, beleza. Alterou o processo eleitoral, não é? Beleza. Vai se aplicar? Foi publicada agora em março, ela já está valendo. Em março ela já está valendo, só que ela não vai se aplicar, né, à eleição que ocorra até um ano. Então, nessa eleição de 2024 não se aplicaria. Agora, já na de 2026 se aplicaria, né? Então, ou depois em 2028 se aplicaria, tá? Isso é que nós temos que memorizar. Por fim, acabamos aqui esse resuminho.